O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria estarmos juntos mais uma vez, iniciando o nosso dia diante do altar de Deus, meditando a sua palavra, rezando, buscando um dia cheio de bênção, um dia cheio de cura, um dia cheio de libertação. E é preciso sim buscar tudo isso, porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele nos dá aquilo que nós pedimos muitas vezes. A palavra de Deus nos fala: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Não é? Deus nos disse ontem isso, uma medida calcada, sacudida, transbordante. É isso que Deus tem para a sua vida. É isso que Deus quer entregar a mim, porque o nosso Deus é um Deus justo, como dizia o Salmo 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Essa é a condição para que possamos entrar na salvação de Deus. Proceder retamente, para que a justiça, a verdade, o amor, o perdão e a misericórdia de Deus sejam instalados dentro da nossa vida. Quaresma é tempo de conversão, tempo de darmos a Deus diariamente uma versão nova de cada um de nós, uma versão melhor, melhorada, atualizada, não é? Assim como nós, de tempos em tempos, precisamos atualizar os nossos smartphones, Quaresma é tempo de atualizarmos o nosso coração, diante das exigências do próprio Cristo, diante da necessidade do amor, do perdão, da misericórdia. E aí sim, o Senhor estará preparado para nos entregar aquilo que verdadeiramente nós buscamos, ou seja, a nossa conversão. A todos que procedem retamente, eu mostrarei, é certeza isso, a salvação que vem de Deus. Deus é aquele que se manifesta em nossa vida através de Jesus. Jesus é Deus, é o Filho de Deus.
E hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versos de 1 a 12, Jesus nos alerta, nós que buscamos a nossa santidade, nós que buscamos a nossa conversão, recebemos hoje um ensinamento novo de Cristo. É o Senhor mesmo que diz: não sejais como os fariseus. Jesus Cristo deixa claro que a conduta dos fariseus é algo desprezível, porque são hipócritas. E no texto de hoje, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Não falou em segredo aos seus discípulos: olha, vou falar uma coisa para vocês a respeito dos fariseus, mas não contem a ninguém. Não foi assim. Não. Jesus falou abertamente. Jesus falou no meio da multidão. E no meio da multidão estavam também os 12, estavam os seus apóstolos. Jesus nos entrega hoje, amados, um ensinamento que é aberto a todos, sem restrição. Não é um segredo. Jesus falava abertamente que não admirava a conduta dos fariseus. E é claro, tomados de ira, de ódio, eles fizeram de tudo para perseguir, caluniar e condenar nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós vemos quando nós rezamos a caminhada de Jesus na Via Sacra rumo ao Calvário. Esta riqueza que deve ser rezada por nós no tempo da Quaresma, nas sextas-feiras ou no dia que você puder. É preciso sim que nós cristãos meditemos a Via Sacra. Ali nós vemos do que o homem é capaz. Ali nós vemos a maldade humana, aquilo que o homem vomita, aquilo que Jesus falava: o que torna o homem puro não é aquilo que ele come. O que torna o homem impuro é aquilo que sai de dentro do seu coração. E o que saía de dentro do coração dos fariseus era justamente a maldade, a hipocrisia. Queriam aparecer diante de todas as formas. E Jesus nos alerta na liturgia de hoje: não sejais como os fariseus. Não queira viver de casca, não queira viver de aparência. Nós sabemos que muita gente ainda é seduzida por este mal. O importante é o que as pessoas pensam de mim. O importante é o que as pessoas acham de mim, não é? Em casa não vive um matrimônio, mas o importante é que as pessoas olhem e pensem: este é um homem casado, é um pai de família, é uma mãe, é uma mulher de família. Mas só Deus sabe o que passa dentro de casa. Só Deus sabe o que passa dentro do coração, muitas vezes, das nossas famílias. Jesus deixa claro, ele não era fã dos fariseus, por causa de toda essa hipocrisia que latejava dentro de seus corações. Diz o texto seguinte: por isso deveis fazer e observar tudo o que os fariseus dizem, porque eles conheciam a lei, amados. Eles conheciam a lei, então falavam o que a lei dizia. Por isso Jesus também nos disse: façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, não é? Não imiteis as suas ações, pois eles falavam e não praticavam. Amarravam pesados fardos e colocavam nos ombros dos outros. E Jesus denuncia isso. Jesus denuncia isso. Eles mesmos não estavam dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Veja só a hipocrisia. Tem gente que é boa para mandar, não é? Tem gente que é boa para dar ordem. Mas se esquece que o melhor exemplo é a prática. É colocar em prática aquilo que se fala. E os fariseus não faziam isso. Faziam tudo só para serem vistos pelos outros. Por isso, no texto da quarta-feira de cinzas, nós ouvimos a palavra que dizia: eles já receberam a vossa recompensa. Nós ainda não, mas os fariseus já receberam. Por quê? Eles queriam apenas o olhar humano e não o olhar de Deus. Por isso o Senhor fala:
Quando você for rezar, entra no seu quarto em silêncio. Entra no seu quarto em silêncio. E sem hipocrisia, abra o seu coração a Jesus. Reze pelo Senhor, para o Senhor. Os fariseus, eles gostavam dos primeiros lugares nos banquetes e também nas sinagogas, porque queriam de fato aparecer. Usavam roupas que se destacavam. Gostavam de ser cumprimentados nas praças públicas. Já receberam a recompensa. Queriam apenas o reconhecimento humano. Gostavam de ser chamados de mestre. Ó, mestre, o mestre é aquele que ensina. E aí Jesus nos fala, nos dá este novo ensinamento dizendo, um só é o vosso mestre, quem? Deus. Um só é o vosso mestre, um só é o vosso Pai, um só é o vosso guia. E todos nós somos irmãos. Por quê? Somos filhos do mesmo Pai. Que família grande nós temos, não? Eu tenho irmãos que eu nem conheço, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Irmãos de batismo. Pelo batismo, queridos irmãos. Por isso eu chamo vocês assim, não é? Não porque não sei o nome ou esqueci. Às vezes acontece também. Mas pelo batismo, queridos irmãos, nós pertencemos à mesma família de Cristo, aonde Ele é a cabeça e o seu corpo é esta igreja que verdadeiramente nos acolhe. E Jesus, Ele nos fala, nos ensina, na sua vida, não sejais como os fariseus. Na sua quaresma, não sejais como os fariseus, pois o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quer ser grande, quer ser famoso, quer ser reconhecido por Deus, sirva. Jesus nos ensina isso. No lava-pés, Jesus amarra uma toalha no corpo e lava os pés dos seus discípulos num gesto de serviço e de humildade. E nós acabamos de dizer, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, que veio para nos servir. E o maior serviço de Cristo está aqui, olha, no alto da cruz. O maior serviço que Jesus presta à humanidade é subir a cruz para a nossa salvação. É a realização do mistério pascal, queridos irmãos e irmãs. Na humilhação, Cristo nos dá a certeza do serviço, nos dá a certeza da vida eterna, através da sua humilhação. Por isso, Quaresma é tempo de conversão, para que ninguém fique pelo caminho, mas alcance a salvação que Cristo quer nos entregar. Que possamos converter o nosso coração. Assim como dizia a primeira leitura de Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 10º. Ela é perfeita para nós que vivemos esta espiritualidade quaresmal. O profeta coloca-nos diante de obras práticas de conversão, e não apenas de palavras, não é? Ouvir a palavra do Senhor, e no silêncio da quaresma, deixai Deus falar aos vossos corações. Lavai-vos, purificai-vos. Por isso a igreja nos chama à conversão e à confissão neste tempo purificador. Deus fala através do profeta dizendo, tirai do vosso coração as maldades, afastai de mim tudo isso. Precisamos ser um homem novo, uma mulher nova, não viver como viviam aqueles que habitavam Sodoma e Gomorra, porque foram condenados por causa da própria promiscuidade. Por causa das imoralidades, deixai de fazer o mal, diz Isaías. Aprendei a fazer o bem. Quaresma é tempo de tudo isso, amados. Procurai o que é direito. Corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão. Defendei os pobres, a viúva, os necessitados. Porque Deus está pronto e preparado para nos entregar sempre o seu perdão. Se os vossos pecados forem vermelhos como o carmesim, Deus nos fala, eles se tornarão brancos como a lã e como a neve. Deus quer nos purificar nesse tempo de conversão. Mas afinal de contas, Padre, eu ainda não entendi no meu coração o que é conversão. Então escuta o que eu vou dizer.
Através das palavras do cardeal Raniero Cantalamessa, ele nos fala que conversão é viver a alegria do Evangelho, é respirar profundamente o Espírito Santo. Uau! O que acontece se a gente parar de respirar? A gente morre. Então a gente respira. A cada instante nós respiramos. Imagine se a cada respirada, não é? Você respirar junto o Espírito Santo de Deus. Você terá uma vida cheia da graça do Senhor. Uma vida cheia dos dons do Espírito Santo. Bento XVI, nosso querido Papa Emérito, nos fala que conversão é ir contra a corrente. Contra a corrente. É ir contra aquilo que o mundo está vivendo. Onde a corrente é o estilo de vida superficial, incoerente, ilusório, que muitas vezes nos arrasta, nos domina e nos escraviza. Conversão é lutar contra a escravidão dos nossos pecados, os pecados cotidianos que a gente sempre fala para o padre, não é? Ai, padre, caí de novo. Onde está a nossa conversão? É lavar o coração, é lavar a alma. Bento XVI continua nos dizendo que a conversão, ele fala que conversão significa não se fechar na busca do próprio sucesso, do próprio prestígio, da própria posição, como faziam os fariseus, como nós ouvimos no Evangelho, mas fazer com que cada dia, nas pequenas coisas da fé, o amor se torne o mais importante para a nossa vida. Deus quer a nossa conversão. E o Papa Francisco, ele fecha essa nossa reflexão dizendo, pensemos muito na nossa conversão, para que possamos avançar no caminho da nossa vida cristã. Quaresma é tempo de lançar as redes para águas mais profundas, de confiar mais em Deus, de mudar radicalmente a nossa vida, não é? De transformar-nos, de sermos melhores do que fomos ontem. O Senhor quer esta radicalidade da nossa parte. O Senhor quer tudo, não é? Que demos a nossa vida pelo tudo. Dar tudo pelo tudo, como dizia São João da Cruz. Ele é o nosso tudo. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça, para que possamos nos libertar dos nossos pecados, e aí sim, dia após dia, nos aproximarmos dEle, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.